Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo respondendo perguntas. Meu nome é Vanessa, sou especialista em produção de conteúdos do Sebrae e hoje estamos aqui com o superintendente estadual do Banco do Nordeste na Bahia, o senhor José Gomes, para nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas que a gente tem recebido dos empresários. José, agradeço muito a sua disponibilidade para a gente gravar esse vídeo. Vanessa, é uma satisfação para nós. Temos aqui a agradecer também pela oportunidade de falar com o público do Sebrae e passar informações a respeito da nossa atuação nesse período de crise, da situação no Banco do Nordeste. Então, estamos recebendo várias dúvidas, né, como eu falei, de empresários sem saber direito ainda como agir nesse cenário. Então, como é que vocês estão vendo essa crise? Quais têm sido os principais desafios dos empresários nesse contexto? Pois é, a pandemia acabou pela necessidade de diminuir a expansão, provocando uma paralisação das pessoas e, por consequência, da economia. Então, assim, a economia está paralisada, é o melhor no momento para diminuir os efeitos da questão de saúde e também para que possamos ter uma retomada mais rápida depois que esse período passar. Então, assim, nós, como um banco público, né, somos ligados ao Ministério da Fazenda, nós temos um papel importante nisso, porque nós podemos atuar de maneira anticíclica. Então, assim, a economia começa a entrar num ciclo de queda, de profunda queda, por conta dessa questão da doença. Quer dizer, os economistas, inclusive, acreditam que é a pior crise econômica da história, o pior até do que a crise de 1930, né? E é um desafio para todos nós. E nós, como um ente do governo, como um ente público e como alguém que pode atuar de maneira anticíclica, ou seja, no ciclo inverso, a economia está caindo, a gente tem mecanismos, enquanto um banco público, de fomento, de tentar voltar a economia para um ciclo de crescimento. E é nesse sentido que a gente precisa atuar, para o bem da sociedade. Verdade. Então, assim, vou trazer aqui a primeira pergunta, tá? De repente, o empresário se vê numa situação caótica, as contas não fecham, ele não sabe nem por onde começar. E aí, o que priorizar nesse momento, financeiramente falando? Pois na realidade, com a paralisação, se possível, pagar as coisas mais emergenciais. Mas é natural que as pessoas e as empresas, que são reflexos das empresas, como está tudo parado e não tem perspectiva de volta imediata, a gente tem que esperar essa crise sanitária de saúde passar, é natural que todo mundo pare. Então, as pessoas param de pagar as suas obrigações e porque também não estão recebendo, não estão vendendo, não estão podendo receber vendas, né? Mas as empresas, de um modo especial, elas têm obrigações muito especiais nesse momento de crise, que são com os seus funcionários, os seus empregados. Então, essa é talvez a maior preocupação que as empresas têm hoje, né? Maior preocupação no sentido de atenuar os efeitos disso para os empregados. Então, elas têm recursos que não estão recebendo, né? Elas vão precisar de auxílio governamental e o governo está chegando, o governo está preparando todo um arsenal de mecanismos que permita com que as empresas possam, de certa maneira, de imediato, dar algum suporte de manutenção dos empregos, dos empregados que ela tem, e, junto com isso, e fundamentalmente, de se manterem vivas. Porque um outro grande desafio que a gente tem na nossa economia, como de resto na economia do mundo inteiro, é de manter o maior número possível de empresas vivas, ou, de outra ótica, evitar da maneira mais possível que qualquer empresa morra. Vão morrer algumas, né? Mas quanto menos empresas, como lamentavelmente, vão morrer seres humanos também. Quer dizer, é a crise lá da saúde e a crise aqui econômica. Então, vão morrer algumas empresas também. Mas o nosso papel, e aqui como banco público e como agente do governo, eu fico sempre fazendo esse paralelo, quer dizer, os médicos, os paramédicos lá nos hospitais, cuidando da vida das pessoas, têm um papel primordial nesse momento. Nós também temos aqui, como alguns outros entes da economia, um papel muito importante, que é a preservação da vida das empresas.
e, fundamentalmente, a preservação da vida delas, a manutenção de empregos, porque sem emprego as pessoas, e sem renda as pessoas vão estar vivas, mas, claro, é muito mais importante estar vivos, mas precisam voltar a ter condições de sobreviver. Verdade. E nesse momento de crise, como é que fica a análise por parte dos bancos? Houve alguma mudança nas condições? Os bancos públicos, eles têm uma missão especial. Eles são braços, são ferramentas do governo, e o governo é fundamental nesse momento de crise, né? Então, são ferramentas do governo para tentar trazer a economia para o seu ciclo de crescimento novamente. Então, para propiciar isso, estão sendo dadas condições especiais, não só para os públicos, os privados também. Então, já foram tomadas duas medidas muito importantes pelo governo, e a primeira foi a divulgação, nos primeiros dias, de uma linha especial de capital de giro para as empresas, para que elas possam se manter funcionando e manter os empregos, as pessoas, de certa maneira, ligadas aos seus postos de trabalho. Depois, uma outra linha que saiu na semana passada, essa focada para o público de empresas que faturam entre 360 mil e 10 milhões anos, com uma linha especial para elas pagarem as folhas de pagamentos dos seus empregados, com limite de até 2 salários mínimos por empregado, vezes o número de empregados de cada empresa. Essa em condições especialíssimas, né? Prazo de 36 meses para pagar, com 6 meses de carência, taxa de juros igual a Selic, ou seja, praticamente sem juro real, e com o Tesouro bancando 85% do risco. Ontem saíram outras medidas, isso já extrapolando o setor de bancos, mas outras medidas na área do Tesouro, na área trabalhista, com o governo assegurando aí a cobertura de parte dos custos que as empresas têm com os salários dos seus empregados, de modo a que mantenha os postos de trabalho, mantenha as pessoas vinculadas a elas. E especificamente para os MPS, né, micro e pequenas empresas, e para o MEI, quais são as linhas que estão disponíveis? Tem alguma linha específica para esse público? Estão sendo disponibilizadas de forma digital? Como é que está sendo? Ótimo. A primeira preocupação para quem é cliente já do Banco do Nordeste e resto da maioria dos bancos é poder prorrogar ou interromper o ciclo de pagamentos. Então, as empresas elas estão no Banco do Nordeste, quem tem dívida, elas vão estar num período que a gente chama de standstill, né? Elas vão ter uma parada no pagamento de suas obrigações por 6 meses, de modo a que possam estar poupando esses recursos para buscar a sobrevivência. Então, para quem tem operações, CDC, pessoas físicas, essa prorrogação vai ser automática no Banco do Nordeste. Os CNPJs, principalmente as micro e pequenas empresas, o banco disponibilizou uma ferramenta na internet. As microempresas elas devem procurar na página do banco, bnb.gov.br, vai estar lá um link onde elas entram e, sendo clientes, elas vão entrar na conta dela, no home banking dela, e vai ter a opção de prorrogar suas dívidas. Então, vai ser tudo digital, tudo automático, e vai ser gerado, em alguns dos casos, vai ser gerado um aditivo para ela assinar, em outros casos, nem aditivo vai ser gerado. Mas o que a gente diz é que está assegurado a cada uma das que tem dívida do Banco do Nordeste uma parada de pagamento por 6 meses para esperar essa crise, ou o pior dessa crise, passar. Esse é um lado. O outro lado, para cliente ou não, para quem é cliente, já tem cadastro, verificar o limite de crédito e conceder novos créditos, que as empresas não precisam só parar de pagar, elas precisam ter dinheiro também para bancar os seus custos imediatos, principalmente no capital de giro, entre eles a folha de pagamento. Então, assim, a gente está dando para as empresas que já são clientes um capital de giro suplementar, e para quem não é cliente, e é fundamental que diga isso, enquanto banco público, a gente vai estar atendendo as empresas que precisam de capital de giro. Mesmo não sendo cliente, a gente vai fazer o cadastro, vai fazer o limite de crédito e vai conceder o capital de giro baseado na capacidade de pagamento de cada uma dessas empresas. A gente tem procurado, para, de certa forma, organizar esse atendimento e chegar ao maior número possível de empresas, atuar em conjunto com os órgãos das federações que representam essas empresas. Então, a FIEB, a Federação das Indústrias, a FEComércio, Federação do Comércio, a FAEB, Federação da Agricultura, e os seus sindicatos afiliados, a gente tem interagido com essas entidades de modo a que
eles nos ajudem e organizem o encaminhamento das empresas a eles ligados. A gente tem recebido listas de empresas interessadas em capital de giro e estamos procurando dar celeridade ao atendimento dessas empresas. Nossa expectativa para uma empresa que já tenha cadastro de limite do crédito é atender com capital de giro na mesma semana. Para as que não têm cadastro, recebida a documentação de cadastro, a expectativa nossa é de, no máximo, em 10 ou 15 dias, poder estar atendendo a necessidade de capital de giro da empresa. Ótimo. É muito importante, né? A celeridade também no processo. E a última pergunta é em relação ao empresário que precisa renegociar uma dívida com o banco. Como é que ele deve proceder? Eu vi até que teve uma prorrogação no prazo para pagamento das parcelas do Crédito Amigo, né? Então, como é que fica essa situação de renegociação de dívidas? Isso. A renegociação, ele vai no site, entra no home banking dele, no Banco do Nordeste, e vai ter lá a opção, prorrogue sua dívida. Ele vai entrar e vai dizer quantos meses ele quer de prorrogação, pode ser até 6 meses, né? E aquilo automaticamente vai gerar para a agência dele uma orientação no sentido da parada, né? do pagamento. E assim, automaticamente a dívida vai ser refinanciada. Tem o público do Crédito Amigo, que você tocou muito bem aí, que tem um tratamento diferenciado. Esse público, ele não trabalha no CNPJ, é no CPF. O atendimento que o banco dá é um atendimento à parte. As agências do microcrédito são geralmente ao lado das agências dos clientes com CNPJ. E esse público, ele recebeu, num primeiro momento, uma parada, um standstill aí de 30 dias. Passado esses 30 dias, o banco vai avaliar se prorroga ou não esse standstill. Mas esse público, que é um público que trabalha mais com giro, ele está com essa prorrogação de 30 dias. E a gente está procurando, com todas as dificuldades que estamos tendo, e inclusive ter contato com as pessoas, esse público ele tem geralmente um contato físico maior do que o público normal, ver condições de atendimento desse público nesse período de dificuldades. Eu queria só acrescentar à resposta anterior, a gente tem o crédito novo com um prazo de 36 meses e 3 meses de carência e a menor taxa de juros do mercado. Então, a taxa de juros 0,35% ao mês. 0,35% ao mês. Então, assim, é uma operação muito, muito diferenciada e o objetivo é realmente dar as condições que as empresas se mantenham em condição de sustentabilidade e mantenham os empregos. É porque esse é o nosso objetivo também, né? Estar junto nessa missão, porque nenhuma empresa menos, todas as empresas importam e vamos existir juntos. José, quero te agradecer muito pela sua contribuição. Eu espero que as dicas tenham ajudado os nossos empresários e estamos aqui à disposição para responder outras dúvidas. Então, podem deixar nos comentários suas perguntas, que a gente está pegando todas elas para responder com especialistas, com quem entende do assunto. E para vocês continuarem acompanhando aqui nossos conteúdos diários, se inscrevam no canal, ativem as notificações, porque todo dia a gente tem postado vídeos novos aqui. E para quem também está tendo dificuldades na parte de finanças, de marketing, o Sebrae está oferecendo consultorias gratuitas nessas áreas durante esse período para ajudar a fazer calendários de postagens, cards de divulgação da empresa, tá bom? Todas as soluções relacionadas a marketing e também a finanças. Então, quem tiver com problema de fluxo de caixa, temos consultorias gratuitas. O Sebrae presente com você no site do Sebrae Atende, tá bom? Muito obrigada, José. Foi um prazer com esse bate-papo aqui e até a próxima. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos e enaltecer a importância da parceria que o Banco do Nordeste tem com o Sebrae. Então, contem conosco, disponham do apoio do Banco do Nordeste. Muito obrigado a todos. Obrigada.